Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou estar passando algumas dicas de como você pode fazer esse tipo de corte aqui, ó, utilizando a serra de bancada, ok? Então é um pezinho de banco, mas só que é um pezinho que a madeira lateral aqui do reforço ela vai encaixada dentro aqui. Então existem algumas formas de você fazer esse tipo de corte, desde formas manuais até uma da maneira que eu vou estar passando aqui, utilizando a serra de bancada. Então, para fazer um ou outro, não precisaria de de muito esforço. Então você poderia fazer manualmente mesmo, utilizando até uma serra tico-tico de bancada, uma serra tico-tico manual, ou até mesmo um serrote, que também daria sem problemas. Mas no caso, como é muita peça que eu tenho que fazer, por exemplo, são 20 pezinhos semelhantes a este, eu fiz um jiguezinho, ou seja, um gabaritinho para me auxiliar nesta questão. Então, o corte que eu preciso fazer, como vocês já viram ali, então eu marquei aqui na madeira, eu não sei se, acredito que dá para ver sim. Eu preciso remover esse pedacinho aqui, que é exatamente o pedaço que encaixa essa madeira. Então é a diferença, depois de removê-lo, isso daqui ele vai encaixar perfeitamente aqui. Então, esse jig aqui, ou seja, esse gabarito, ele não é específico para isso. E eu também já vou explicar porque eu estou usando a frente aqui e não aqui dentro para tirar esse pedaço. Que é o seguinte, esse gabaritinho aqui é para fazer cortes retos, com precisão e maior segurança. Porém, como vocês podem ver aqui, ele tira um pedaço da capacidade de corte da serra. Então, por exemplo, a serra ela tem uma capacidade de 7,8 centímetros, ou seja, 78 milímetros de altura máxima. Se eu colocar em cima disso daqui, vai perder essa diferença, que ficaria com apenas 68. E a minha necessidade de corte aqui é exatamente esse 78, que é a medida que eu deixei isso daqui, essa travessa. Então eu vou ter que utilizar a parte da frente desse gabarito para estar cortando. Então, por exemplo, se fosse 5 centímetros a minha necessidade, eu poderia utilizar aqui dentro mesmo. Mas eu vou estar utilizando aqui, que também me serve muito melhor como uma guia referencial, porque ela também já faz o alinhamento da madeira, do que simplesmente eu tentar cortar isso ou com a madeira totalmente livre, ou colocando a guia, daí a guia no caso ela iria limitar para mim a largura desse corte, que seria também uma opção, mas a chance de você fazer um corte assim um pouco mais desalinhado é maior se você utilizar essas opções, até porque se você mexer a madeira assim, na hora que você estiver passando ela para fazer esse rasgo, pode aumentar a largura do corte. Então por isso eu estou optando por fazer com essa guiazinha aqui. Então aqui não tem segredo. O que eu fiz? Eu simplesmente prendi aqui, isso daqui vai servir como a minha referência. Ou seja, eu vou encostar a madeira aqui e posso cortar. Que o quê? Fazendo isso, ele vai remover exatamente esse pedaço que eu preciso, que é exatamente 25 milímetros. Lembre sempre de considerar o lado que é o corte, porque a serra ela vai remover 2 milímetros. Então, neste caso, eu preciso que a serra ela esteja posicionada totalmente depois da minha linha de corte. Se eu posicionar do lado de cá, então vai somar o pedaço do corte, que seria 25 milímetros, mais a espessura da serra. Então, em vez de arrancar 25 milímetros, eu estaria arrancando 27. Então, você mede da serra, da lateral direita da serra aqui, para o canto da sua guia. Então, essa medida tem que estar dando os 25 milímetros que eu preciso.
como é o caso aqui, ó, exatamente 25, considerando essa lateral da serra. Então eu vou cortar uma aqui para vocês verem. Então lembre sempre de utilizar equipamentos de proteção. Na questão da luva, que é uma coisa que as pessoas muito falam, eu prefiro trabalhar sem, porque para ter uma maior sensibilidade na questão do manuseio do material. Para quem quiser trabalhar com luva, mas eu não acho que seja um material indispensável para o trabalho. Agora, na questão de tipo protetor auricular, utilize, porque serra, essas coisas fazem um barulho danado. E isso não é uma coisa que te traz prejuízo de imediato, mas ao longo do tempo pode realmente prejudicar a sua saúde, por assim dizer. Então utilize, pelo menos esse daqui eu acho que é indispensável. E máscara de pó. Eu só não estou utilizando porque no momento eu vou fazer só alguns cortes, mas depois eu vou colocar. Então vamos lá. Então é opcional. Se você quiser prender com sargentinho também essa madeira, mas aqui eu não vou estar prendendo, ok? Então com isso, ó, eu consegui o corte na largura e na profundidade que eu preciso. Vocês podem ver aqui a risca. Então depois eu só vou estar fazendo este cortezinho aqui, ok? Então depois para fazer esse corte é só inverter. Então depois eu vou afastar esta referência aqui, que é o ponto de parada da madeira, vou afastar ele para lá e limito a serra a essa altura aqui do corte. E removo esse pedacinho, que vai ser justamente o suficiente para encaixar essa madeira aqui. Beleza? Então a dica era essa daí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?